Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, reconhecemos que a tua graça é manifesta na pessoa de Jesus, através da sua ressurreição, tomando as nossas vidas e, ao mesmo tempo, presenteando cada um de nós com a vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nessa terra com a perspectiva maior de que a nossa vida tem um sentido maior, um significado maior, e que possamos, então, espelhar a graça e o amor do Senhor através das nossas vidas e através também daquilo que construímos através do nosso viver aqui. Que o Senhor abençoe esse nosso tempo, que teu Espírito possa manifestar-se de maneira especial sobre as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Eu vou partir do último versículo do capítulo 5, e aí então nós vamos entrar no capítulo 6. O último versículo do capítulo 5, na NVI, diz assim: Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Aqui Deus está dizendo assim: bom, eu vou deixar esse povo, vou abandoná-los para que eles então percebam a gravidade do problema espiritual ao qual eles estão envolvidos. Para que, então, no momento seguinte, no momento futuro, eles possam, então, se arrepender dos seus pecados e voltarem para mim. Essa é a intenção, o objetivo de Deus aqui. E entrando, então, no capítulo 6, nós percebemos, então, e eu estou colocando aqui o título do capítulo 6, um arrependimento fingido. Um arrependimento que é um simulacro de arrependimento e não é genuíno, não é verdadeiro. O capítulo 6, ele inicia dizendo assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará, ou ressuscitará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Percebam aí que a intenção básica do texto aqui é mostrar que, de fato, há uma disposição, há um desejo do povo em voltar-se para Deus. Mas, na sequência do capítulo, a gente percebe que não é bem isso que está por trás aqui dessas palavras tão significativas, com aparência de verdade. Isso, então, nós podemos dizer que é possível ter um discurso de arrependimento aparentemente verdadeiro e nutrir no coração orgulho e mentira. Isso é possível. É possível que todos nós, como seres humanos, tenhamos uma verbalização de arrependimento, mas lá no íntimo, lá no interior, lá no coração efetivo de cada um de nós, estarmos nutrindo essa falta de verdade absoluta nas nossas vidas. É aquilo que muitas vezes nós chamamos de ídolos do coração, né? O coração da gente, ele tem, de uma certa forma, degraus.
né, de a importância, de afeto que nós temos, né? E, de uma certa forma, o que nós encontramos aqui no coração do povo é que o orgulho e a mentira, eles galgaram alguns degraus, e tão alto, ao ponto de tirar Deus do alto e colocar a eles mesmos a satisfação deles, o desejo deles. Então, é possível, sim, que eu tenha uma verbalização de arrependimento, mas que, em verdade, não seja exatamente aquilo que Deus espera de mim. O versículo 4, ele nos mostra algo importante aí, né? Que diz assim: Deus falando, que posso fazer com você, Efraim? Ou seja, sabe aquela ideia de uma pergunta retórica, que não tem uma resposta específica, né? É como eu com o meu filho, ele então faz uma coisa errada, e eu digo assim para ele: o que eu vou fazer com você? Né? Eu não espero que ele diga assim para mim: bom, agora você tem que me disciplinar. Ele não vai falar isso, né? Ele não vai falar isso. É a mesma dinâmica aqui, né? Deus olha para o coração do povo, né? E percebe que aquelas palavras não têm significado nenhum, não têm valor nenhum. Ele diz assim: o que é que eu vou fazer com vocês? Como é que eu vou agir com vocês? E ele, então, fala de Efraim e fala de Judá, né? Descrevendo tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né? Ou seja, o povo aqui está agindo de forma insensata, de forma fingida para com o Senhor, né? E ele coloca aqui no versículo 4, né? O seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: olha, a demonstração de amor de vocês, a demonstração de arrependimento de vocês, ela é tão frágil, né, que de manhã eu consigo enxergá-la, mas a partir do momento que o sol começa a se pôr, ela some. O amor de vocês, ele desaparece, né? Na verdade, da boca para fora. Vocês não estão sendo verdadeiros com as palavras que saem da boca de vocês. Isso é algo, quando a gente começa a comparar conosco mesmo, né? Muitas vezes nós precisamos fazer uma autoanálise e dizer que muitas vezes nós fazemos exatamente isso, né? Nós dizemos assim: a nossa vida é para a glória de Deus, né? As nossas ações são para a glória de Deus. A minha casa é para a glória de Deus, né? O meu trabalho é para a glória de Deus. Mas muitas vezes, na prática, não é isso que acontece, né? Os nossos afetos começam a subir os degraus do nosso coração e tomar o lugar de Deus, e a gente então quer dirigir os nossos caminhos e não permite que Deus o faça. Versículo 5. Na verdade, dos 5 a 10, nós temos aqui a razão que Deus usa os profetas aqui para julgar o povo, né? Olha o que diz o versículo 5. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês. Interessante, né? Ele diz que usa os profetas para despedaçar o povo com palavras duras, mas o contexto anterior, a gente percebe que os profetas não estavam fazendo isso, estavam se calando diante de tudo aquilo que estava acontecendo com o povo. Os profetas não estavam fazendo o papel deles,
E aí, então, é por isso que Deus levanta Oséias para denunciar tudo isso, né? Para revelar o coração do povo através dessas situações todas, né? Versículo 6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Lembra esse versículo? A gente conhece, né? Samuel também diz exatamente isso, né? Deus não quer sacrifício, né? Ele quer um coração quebrantado, contrito, uma disposição interior, que é isso que ele não estava vendo no povo, é isso que ele não estava enxergando no coração do povo, né? Versículo 7, na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Interessante, uma referência clara de Gênesis, lá no início, né? Adão, ao pecar, ele quebrou uma aliança feita com Deus. Né? Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e foram infiéis. Né? Ou seja, a infidelidade, ela constantemente está perseguindo a nação, perseguindo o ser humano, e até hoje nos persegue também. Né? Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam na emboscada, à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Quanta verdade, quantas revelações, né? Deus dizendo, quero misericórdia, né? E não sacrifícios, cheios de holocausto, mas o que Deus queria era que o povo demonstrasse um conhecimento claro a respeito dele, que o povo entendesse quem era Deus e o que Deus esperava deles. E essa é uma busca constante. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós, aqui hoje, nos nossos dias, né, precisamos nos empenhar em conhecer efetivamente a Deus. Eu utilizo muitas vezes a expressão assim, a expectativa de Deus por mim, eu não posso frustrar. Então eu tenho que conhecer a Deus, o que Deus espera de mim naquela situação, e então agir com base nisso. Agir com base naquilo que Deus espera de mim, e não naquilo que eu quero fazer, não naquilo que eu quero, que eu penso que é o mais lógico a ser feito. Porque muitas e muitas vezes a minha lógica, ela é contrária à vontade de Deus. Quando a gente conta a história do Evangelho e chega na paixão de Cristo, né? A gente percebe claramente que o Senhor Jesus Cristo, né, ao entregar sua vida na cruz, ele faz uma declaração muito clara e que precisa ser constantemente a minha declaração, né? Que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Que a vontade de Deus seja feita na vida do povo de Israel, na minha vida, na sua vida. E para isso, então, toda essa revelação do meu próprio coração precisa constantemente estar diante de mim. Eu preciso enxergar isso ao meu próprio respeito e preciso enxergar também o Deus Todo-Poderoso, grandioso, e conhecê-lo cada dia mais. Os versos 8 e verso 9, nós vemos aqui uma mancha de sangue que percorre aí os sacerdotes e essa prostituição constante na vida dos sacerdotes, espiritualmente falando, né? Se prostituindo com outros deuses, agindo em função
de uma inclinação do coração para outros caminhos, para outros deuses. Uma das coisas que eu acho que são relevantes aqui é a gente entender que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Essa dinâmica de palavras precisa me ajudar a entender que muitas vezes aquela demonstração minha de amor não é a revelação de Deus. É apenas então somente uma demonstração cultural daquilo que é chamado de amor, e não é o próprio Deus. Deus é amor, nós sabemos disso. Mas as demonstrações de amor muitas vezes não são Deus. Isso, então, me ajuda a entender, por exemplo, a questão da prostituição. Muitas vezes você ouve as pessoas dizendo a respeito da prostituição que é um gesto de amor, que é uma ação do coração, uma ação de afeição, uma ação de amor. Mas aquilo não é amor, aquilo não é Deus. Aquilo não é Deus. Aquilo é apenas então somente o desejo desenfreado de satisfazer uma necessidade física, emocional, né? E que não se estabelece a pessoa de Deus. E quando a gente olha essa realidade do povo, a gente percebe exatamente isso, essa confusão por não conhecer a Deus. Lembra que eu disse na aula passada que o povo estava enxergando Deus com os olhos do politeísmo? E ao enxergar Deus com esses olhos, eles não conseguiam entender a devoção que Deus esperava deles, a fidelidade que Deus esperava deles, e todos os compromissos da aliança que Deus um dia fez com eles, e que requeria deles um certo tipo de comportamento, um certo tipo de atitude e de ação do povo para com Deus. Né? Versículo número 11 diz assim: também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para que quando eu trouxer de volta o meu povo, ou seja, vai haver uma ceifa, vai haver uma colheita. E essa colheita, ela não tarda, não tarda. Vocês, então, estão numa situação em que vocês precisam reconhecer claramente a atitude e a postura de vocês. Uma das coisas que nessa transição do capítulo 6 para o capítulo 7 é a gente enxergar um pouquinho daquilo que é a pedagogia de Jesus e a pedagogia dos profetas também. E é interessante que, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais sobre essa maneira de ensinar dos profetas, maneira de ensinar de Jesus, a gente percebe o seguinte, que Jesus sempre partia daquilo que as pessoas conheciam para aquilo que não conheciam, ou seja, do conhecido para o desconhecido. E os profetas também fazem isso. Eles partem de elementos culturais, sociais, que o povo conhecia muito bem, para revelar, então, uma verdade desconhecida pelo povo, que era uma verdade espiritual. Espiritual. Quando Jesus fala, por exemplo, da semeadura, ele estava falando de algo que as pessoas conheciam, que era cotidiano delas. E ele então traz uma lição espiritual em torno daquilo, para que eles então enxergassem. E o capítulo 7, ele é repleto dessa pedagogia divina aqui, para que o povo então comece a enxergar exatamente aquilo que estava se passando no meio deles. O capítulo 7, versículo 1, diz assim: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados.
pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Ou seja, iniquidade, maldade, falsidade, salteadores. Quando ele usa o termo aí Efraim e Samaria, ele está se referindo ao mesmo grupo de Israel, né? Não há uma distinção específica aqui nesse contexto aqui, tá? Versículo 2: mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Desde quando sova a massa, até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda. Pela manhã queimam como chama abrasadora. Todos eles esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Ou seja, todas essas informações que nós temos aí começam a revelar para nós algumas verdades, né? Algumas verdades que nos fazem compreender claramente o povo. Desde do reinado, né, até as demais classes da sociedade estavam todas elas corrompidas. O povo e o rei pecaram, todos são adúlteros, embriagados, zombadores. E ele usa aí um pão queimado, que não presta para nada, ou seja, ele está lá no forno, não foi virado, então queimou, e é um pão que não serve mais para um bom alimento, para aquilo que ele foi designado, né? Ele fala também de estrangeiros, né? Versículo 9: estrangeiros sugam suas forças, mas eles não percebem. Ou seja, os estrangeiros aqui são como sanguessugas, né? O pecado suga a energia, a vitalidade e destrói o povo, e o povo não percebe o que está acontecendo. De uma certa forma, a gente pode dizer que o pecado faz isso, né? O pecado nos cega e a gente não consegue enxergar aquilo que está sendo comprometido nas nossas vidas, né? O pecado é tão intenso, tão forte, tão grave, que eu não consigo enxergar, muitas vezes, o prejuízo que ele está causando na minha vida. Agora, é interessante que, se a gente pegar a figura aqui do forno, né? Um forno, ele precisa de tempo para chegar a uma temperatura específica para que o pão seja assado, né? Isso demora um período, demora um processo, né? Eu me lembro daquela figura experimental, né? De você colocar uma panela com água no fogo e colocar um sapo dentro dessa panela, né? E deixar o fogo lá. E essa água, então, gradativamente vai aquecendo, 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 e o sapo, ele não percebe que ele está sendo cozinhado naquela água, porque ele vai se adaptando àquele ambiente,
até morrer. E é exatamente isso que o envolvimento com o pecado traz para nós, né? Nós acabamos nos adaptando com os pecadinhos, com os pequenos deslizes, e acabamos, então, acostumando com isso, e isso, então, se torna o nosso túmulo, por assim dizer, né? Nós acabamos, então, sendo tragados por aquilo sem perceber, sem dar conta daquilo que está acontecendo conosco, né? E o versículo 10 diz o porquê disso, né? A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Ou seja, a arrogância era tamanha dentro do coração do povo que mesmo diante de todo esse quadro bastante escuro do submundo espiritual do povo, o povo ainda assim não se voltava para Deus, por causa da arrogância, da obstinação do povo em agir contrariamente à aliança do Senhor. Versos 11 até o 13 diz assim: Efraim é como uma pomba, facilmente enganada, sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Né? Ah, pomba insegura, ou pomba enganosa, falando aqui da sua ingenuidade ao tentar fugir de Deus e mentir a respeito de Deus, né? São figuras bastante curiosas, né, que nós temos aqui, né? Se você perceber, nós temos basicamente quatro dimensões ou quatro figuras aqui nos versos 8 até o verso 16, né? Ele fala, por exemplo, sobre o pão sovado, o pão mal assado, né? E a gente pode comparar isso aqui com a perda da convicção, né? Da verdade. O povo, por causa do pecado, não consegue enxergar mais verdade nos caminhos de Deus. Perde a convicção dessa realidade. Versículo 12: quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelam contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem, orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles se voltam para o Altíssimo, são como o arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes e por isso serão ridicularizados no Egito. Então, dentro dessas metáforas aqui, dessas quatro metáforas, eu disse que Deus estava mostrando para eles algo que eles não conheciam através daquilo que eles conheciam. Então, a primeira metáfora, pão mal assado ou mal sovado, tá? A perda da convicção, a perda da verdade a respeito do relacionamento deles com Deus e da aliança assumida no passado com Deus. Fala também sobre cabelos grisalhos. Não sabe ou decide não saber, incapaz de aprender. Aqui eu sempre penso naquela ideia, assim, de que os meus cabelos vão ficando brancos, né? E eu não percebo ou não quero perceber
que os meus cabelos estão ficando brancos, que a minha idade está avançando. Eu não sei se você conhece alguém assim. O sujeito tem, por exemplo, uns 60 anos, mas age como se tivesse 20. Né? Palavras, roupas, tipo de comportamento, de atitude, de gírias, né? E não percebe que o tempo passou, né? Fica estagnado numa suposta adolescência, né? E se esquece que o tempo passou, que a maturidade chegou e que os comportamentos precisam acompanhar essa evolução, né? Parece que o que Deus está dizendo aqui com o povo, para o povo, é que vocês não crescem, vocês não cresceram, vocês continuam tendo atitudes infantis para comigo, atitudes que não correspondem à nossa caminhada, não correspondem à evolução que nós tivemos na nossa caminhada, no nosso relacionamento. Vocês simplesmente pararam no tempo. Vocês são crianças espirituais. Lembra de 1 Pedro? Né? Vocês são crianças espirituais, vocês estagnaram nesse ponto. Ele fala sobre pomba enganosa ou enganada, né? Mostrando aqui a dubiedade na diplomacia de Israel para com as nações. A atitude dúbia, né? Uma hora está do lado de uma outra nação, outra hora está do outro lado, e assim sucessivamente, constantemente estando agindo sem uma determinada atitude, uma razão de ser, e estava sendo como o vento levado de um lado para o outro. Dubiedade diplomática de Israel. E ele termina o texto dizendo sobre arco defeituoso, ou arco enganoso. Né? Qual é o prejuízo de um arco enganoso? Né? Lembra que nós estamos aqui num contexto bastante bélico, né? Um contexto de conflito, de guerras. Né? Se o soldado tivesse em suas mãos uma arma defeituosa, uma arma sem a mira adequada, um arco frágil, ele iria, então, tentar atirar uma flecha e o arco quebraria. Se o arco fosse torto, ele teria dificuldade de mirar para que a flecha fosse na direção que ele queria. Então, o que Deus está dizendo aqui com um arco defeituoso, né, é que Israel está com uma aparência de força, mas, na verdade, é frágil. Essa mesma expressão é colocada em Salmo 78, 57. Olha lá, Salmo 78, verso 57. 78, 57. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Como um arco enganoso. Né? A NVI traz duas palavrinhas interessantes: infiéis e desleais. Né? Ou seja, vocês foram infiéis e desleais, semelhantes a um arco defeituoso, a um arco que não atinge exatamente a direção, a orientação de Deus para com vocês. Né? Uma das coisas importantes que eu trago aqui, né, é a gente entender que os caminhos de Deus, eles são balizados claramente para todos nós. Nós temos uma direção, nós temos uma orientação. A palavra de Deus nos dá essa orientação. E quando nós, então, desejamos simplesmente fazer aquilo que queremos fazer, sem consultar a Deus, nós não chegamos ao lugar que Deus tem para nós. Nós não atingimos os objetivos de Deus
para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma ponte de ligação aqui entre tudo aquilo que nós ouvimos aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 de Oséias, a respeito do arrependimento não genuíno, né, do arrependimento frágil da vida do povo, e olhar, por exemplo, para a realidade da nossa comunidade evangélica brasileira, né? Quando a gente percebe isso, faz uma ponte de ligação, a gente vê quantas semelhanças, né? Quantas semelhanças. A gente vê, por exemplo, o povo, no que diz respeito às orações, né? Negligenciando o vem ao teu reino, indo atrás apenas então somente do pão nosso de cada dia. Né? Ou seja, desejando mais as coisas desta terra, as coisas desse mundo, e se esquecendo que nós não somos desse mundo, né? Se esquecendo que nós somos peregrinos, somos passageiros, isso tudo vai passar. As dores que estamos sentindo hoje vão passar, né? A pandemia vai passar, né? As aflições do tempo presente, elas não se comparam com a alegria por vir a ser revelada pelo Senhor. E a gente vê, então, a igreja dos nossos dias mais com os pés nessa terra e agarrada firmemente nessa terra, assim como o povo estava, né? Curtindo, né? Todo aquele prazer momentâneo que se mostrava com ares de eternidade, mas que não se sustentam, não se sustentam. Por isso, então, eu e você precisamos entender que o sistema operacional do coração do homem está comprometido. E quando esse sistema operacional do coração do homem está comprometido, todo o contexto está comprometido. Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo está comprometida. Agora, qual é a solução? A solução é recorrermos àquele que nos criou, aquele que formou esse sistema operacional. É só ele que pode consertar. É só ele que pode nos ajudar a retomar a rota e a caminhar na direção. Por isso, os constantes apelos de Oséias: conheçam a Deus, conheçam a Deus. Prossigam em conhecer a Deus, porque é Ele que vai nortear a vida de vocês. É Ele que vai dar para vocês o norte que vocês precisam, a direção que vocês precisam. Parem de olhar para outros cantos, parem de serem seduzidos com essa realidade. Né? Parem com isso. Caminhe na direção de conhecer a Deus e de buscar a Deus. E aí, então, eu faço uma pergunta retórica. Não precisa me responder. Tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem buscado diariamente porções da palavra de Deus para o seu coração? Ou você tem se alimentado apenas dominicalmente? Ou você tem buscado porções da palavra de Deus diariamente? Quanto tempo você tem gasto em mergulhar na verdade de Deus, na palavra de Deus, enchendo o seu coração das verdades do Senhor? Outro dia eu vi um post acho que foi no Instagram que eu vi, né? Duas pessoas, uma assistindo a TV, a outra lendo a Bíblia, e o que assiste a televisão diz assim: estamos perdidos. E o que lê a Bíblia diz assim: estamos salvos. Essa perspectiva, queridos, ela precisa tomar como objetivo da minha vida. Eu preciso dar mais atenção à palavra de Deus do que ao noticiário da semana. Eu preciso verbalizar mais as verdades de Deus do que verbalizar as notícias
que eu ouço, né? E isso precisa mudar o meu comportamento. Eu preciso falar mais a respeito de Deus. Agora, para falar mais a respeito de Deus, eu preciso encher mais o meu coração de Deus. Eu preciso encher mais a minha cabeça de Deus. Porque senão, tanto o meu coração quanto a minha cabeça vão pôr para fora aquilo que está lá dentro. Lembre-se disso. É, nós não conseguimos falar aquilo que não está dentro do nosso coração. Por isso, encham-se com a palavra de Deus, encham-se com a verdade de Deus, né? Mergulhem nessa verdade, para que aquilo que saia da boca de vocês sejam palavras de sabedoria e de determinação e de orientação da parte do Senhor para a vida das pessoas. Quando a gente, então, entra no capítulo 8 de Oséias, algo fica ainda mais notável. E para o capítulo 8, eu entendo que o versículo 15 do capítulo 8 é, de uma certa forma, aquilo que mais. Versículo 15, não, versículo 7, desculpa. Né? Eles semeiam vento e colhem tempestade. Semeiam vento, colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo estrangeiro, o devorariam. Né? Essa palavra inicial aqui, semeiam vento, colhem tempestade. A gente sabe, né? A gente sabe que essa é uma lei, né? É uma lei que ninguém consegue mudar. É uma lei, e se eu agir assim, o resultado é uma colheita de tempestade. Se eu semear vento, eu vou colher tempestade. Não tem jeito. Né? Nos versos 1 ao verso de número 7, ou melhor dizendo, 6, né? A gente então tem exatamente essa noção daquilo que o povo está semeando. A semeadura do povo aqui, né? Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Quanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim. Ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo, em forma de bezerro. Ó Samaria, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Ou seja, qual é a semeadura? Né? Idolatria, desobediência, né? Tudo aquilo que Deus havia planejado para o povo simplesmente descartou e começou a seguir os seus próprios caminhos, seguir a sua própria orientação, aquilo que eles entendiam que era mais correto, que era mais adequado naquele momento para a vida deles. Então, essa semeadura, ela trouxe para o povo uma colheita extremamente dura da parte do Senhor. Versículo 7, eles semeiam vento, colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Por quê? Porque eles estavam semeando
em cima de nada, de vento que passa. E aí, então, mesmo que produzissem espigas, não teria nutrição para o povo. Né? E se isso acontecesse, os estrangeiros viriam e devorariam tudo aquilo. Né? A colheita de Israel. Né? Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Interessante isso, né? Ou seja, por semear vento, por semear em cima de pecado, né? De desobediência, o povo, então, agora compromete até mesmo a reputação da nação, né? Israel é devorado agora entre as nações como algo sem valor. Ou seja, toda a reputação construída ao longo da história do povo de Israel, nesse momento, ela começa a uma decadência sem valor, sem proeminência alguma sobre as outras nações. Foi para a Síria, versículo 9, o jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes, mostrando a corrupção inerente no governo de Israel. Né? Versículo 10: embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Para o pecado. Interessante, né? Construíram altares que não foram autorizados por Deus, né? Para oferecer holocaustos ali, né? Ofertas pelo pecado, mas eles, na verdade, se tornaram altares para o pecado. Por quê? Porque ao redor daqueles altares, o pecado de promiscuidade, de adultério, tudo acontecia em torno desses altares. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Ou seja, Deus deixou claramente aquilo que eles tinham que fazer. E eles, então, consideraram aquilo como estranho, muito esquisito, né? Para ser obedecido. Né? Muitas vezes isso ocorre também nos nossos dias. Né? A palavra de Deus nos diz, faça isso, e a gente diz assim, mas isso é estranho, né? Como é que eu tenho que oferecer perdão àquele que me ofendeu? Mas isso é estranho. É estranho dentro do contexto ao qual eu estou vivendo. Né? Se o sujeito me fez mal, eu vou lá e faço um mal dobrado para ele. Porque essa é a dinâmica de comportamento social aceitável. Não é para ir lá e decidir tomar uma atitude de oferecer outra face, de caminhar na direção e na orientação do Senhor. Né? É estranho às pessoas de fora, que não conhecem a verdade de Deus. Então, mesmo que seja estranho para eles, não é para nós. E não deveria ser ao povo. Ao povo que caminhou com Deus, que conhecia a lei de Deus, que conhecia toda a caminhada de Deus com o povo e toda a direção e orientação que o povo recebeu da parte de Deus. Versículo 13: eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito
Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo e consumirá suas fortalezas. Ou seja, o povo agora iria enfrentar uma colheita dura, que culminaria com o exílio, que culminaria com o aprisionamento do povo frente às nações ao redor ali. E o povo, então, iria passar por um sofrimento tremendo por não enxergar aquilo que estava acontecendo com eles naquele momento, naquela circunstância. Talvez para a gente já partir para o nosso encerramento aqui, né? Seria prudente da minha parte falar a respeito das marcas que o arrependimento exige de cada um de nós. E eram essas marcas que Deus queria ver na vida do povo também, né? Marcas verdadeiras que o arrependimento exige para cada um de nós. Nós falamos que o povo demonstrou palavras de arrependimento, mas sem o genuíno arrependimento. Né? Falamos ainda que nós somos capazes de verbalizar palavras de arrependimento e não o tê-lo efetivamente em nosso coração no que diz respeito à verdade. Então, primeira realidade, né? Primeira marca, é o reconhecimento de culpa. Né? Eu preciso reconhecer a minha culpa. Eu preciso chegar num ponto e dizer assim: Deus, eu reconheço que errei. Reconheço que o Senhor está certo e que eu estou errado. E esse reconhecimento é a base do arrependimento. E é um reconhecimento mental, emocional e nas minhas ações. Eles precisam trafegar sobre essas três dimensões: na minha razão, nas minhas emoções e nas minhas ações. Né? Quer elas sejam mais efetivas ou não, mas elas precisam ocorrer dentro dessa dinâmica, né? De reconhecimento intelectual, de reconhecimento emocional e de reconhecimento nas minhas ações. Primeiro lugar, reconhecer a culpa. Segundo lugar, buscar a face do Senhor. Eu sei que muitas vezes, no nosso pecado, nós ficamos confusos no que diz respeito ao que fazer diante do reconhecimento. E é por isso, então, que eu preciso buscar a face do Senhor para que Ele me diga o que fazer. Se é restituir alguém, que Ele me ajude a restituir. Né? Se é confrontar alguém, que Ele me ajude a confrontar essa pessoa com sabedoria. Sem mágoa no coração, sem rancor no meu coração, mas com uma atitude adequada. E por isso, então, buscar a face do Senhor é extremamente necessário. Né? Quando eu digo buscar a face do Senhor, eu digo orar, né? Se ajoelhar diante do Senhor e buscar a sua face para que Ele, então, revele para mim quais as ações que eu devo tomar. Uma terceira atitude, eu creio que seja a adequada, né? É a angústia que o pecado precisa revelar ao meu coração quando eu me arrependo desse pecado. Né? Ou seja, ficar angustiado com o pecado. E essa angústia, ela traz também um sentido de urgência, né? De rapidez no conserto. Né? Se eu não fico angustiado, eu me acomodo. Né? Eu me acomodo apenas, então, somente no reconhecimento. Né? Que, na verdade, não é um reconhecimento genuíno,
Como o povo disse, não, nós vamos voltar de novo, ele fez a ferida, ele vai sarar, né? Mas não era essa a atitude do povo, não era esse o desejo do povo, era mais blá, 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 era mais falado do que nas ações, porque ao longo do caminho a gente percebe que o povo estava muito mais interessado nos seus próprios prazeres, naquilo que estava diante dos olhos dele e que ele estava se aproveitando daquela situação toda. Né? Reconhecer, buscar a face do Senhor, sentir uma angústia enquanto o problema não é solucionado, né? E essa sensação de ânsia no meu coração, né? De urgência no meu coração para consertar isso efetivamente, rapidamente na minha vida, né? São essas marcas que precisam se estabelecer na minha vida e na sua vida. E aí eu pergunto, como é que tem sido as minhas demonstrações de arrependimento? Elas estão enquadradas dentro do reconhecimento da culpa, da busca da face do Senhor, da angústia que o pecado traz ao meu coração, né? Dessa ânsia que eu tenho que ter em relação a consertar com urgência a situação, ou eu tenho apenas então somente demonstrado uma superficialidade de arrependimento e não uma profundidade efetiva de arrependimento que Deus queria ver no coração do povo, né? Coração quebrantado, coração contrito é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Queria terminar com o Salmo 119, 36 a 40. Eu acredito que essa é a oração que eu e você precisamos fazer nesses dias, à luz de Oséias. 119, 36 até o 40. 36 diz assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. 36. Inclina-me o meu coração aos teus testemunhos. Ou seja, inclina o meu coração à tua palavra. Que o meu coração esteja mais e mais inclinado à palavra do Senhor, em conhecê-lo e em continuar a conhecê-lo ao longo da minha caminhada. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra, ela revela um pouco de nós, um pouco do nosso comportamento, um pouco das nossas atitudes, um pouco da semelhança que existe entre o povo do Senhor no passado e nós hoje no presente. Como nós somos semelhantes. Como parte da atitude do povo é semelhante à nossa atitude. Como nós somos, ó Deus, muitas vezes enganados. Como nós somos, muitas vezes, ó Deus, um arco defeituoso. Como nós somos, muitas vezes, ó Deus, um pão que não foi virado. E permitimos, ó Deus, que o pecado se agigante dentro do nosso coração e nos faça, ó Deus, desviar os nossos pés dos teus caminhos. E é por isso que nessa manhã nós clamamos por tua ajuda, para que o teu Espírito, ó Deus, incline o nosso coração à tua palavra, para que o teu Espírito, ó Deus, nos ajude a caminhar e a viver à luz da tua verdade e da tua palavra.
Obrigado, ó Pai, por esse domingo de Páscoa. Domingo onde a tua igreja celebra a ressurreição de Jesus. Que essa verdade, ó Deus, possa tomar conta do nosso coração, da nossa mente e das nossas atitudes, ó Deus, e que possamos tomar como propósito maior das nossas vidas divulgar a ressurreição de Jesus através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, enfim, da nossa vida posta no teu altar para ser usada como o Senhor assim desejar. Abençoa os meus irmãos e irmãs nessa manhã, que a tua graça, a tua bênção, a tua direção e orientação seja sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, celebrar essa Páscoa na certeza da vida do Senhor em nossa vida. Te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém, Deus.